5 bofetadas emocionantes. A lição tocante que revelou o verdadeiro valor da família. Lucas tinha 24 anos e era um jovem artista plástico desbravando os traços de sua essência no vibrante bairro de Madureira. Desde pequeno, desenhar em folhas de caderno rasgadas era seu refúgio. Sua avó sempre dizia que ele tinha o brilho no olhar de quem poderia mudar o mundo com a arte. Era como se a arte tivesse o poder de transformá-lo, de fazer com que ele fosse mais do que só um garoto da favela. E um dia, a vida parecia finalmente sorrir para ele. Uma galeria renomada havia aceito expor suas obras. A alegria pulsava em seu coração, como um samba tocando em um dia ensolarado. Mas quando ele contou para seu pai, Francisco, o sorriso logo se desfez. "Você não entende, isso é meu coração!" gritou Lucas. As palavras, carregadas de emoção, soaram como um grito ensurdecedor contra um muro intransigente. Francisco, um ex-pedreiro de mãos calejadas, olhou para o filho com frieza. "Quero que você tenha futuro, cara. Um emprego de verdade", proferiu, como se estivesse cravando uma faca em uma ferida aberta. A primeira bofetada emocional. A esperança que preenchia o peito de Lucas agora se sentia como uma tempestade interna. O que era arte para seu pai senão frivolidade? A luta começava ali, em um confronto que ia muito além da pintura. No dia da pré-abertura, a agitação tomou conta de Lucas. Enquanto arrumava as últimas pinceladas, uma mensagem cortou sua adrenalina. Henrique, seu melhor amigo de infância, havia decidido se afastar do sonho comum e tributar a própria alma ao mundo corporativo, abandonando Lucas em uma travessia solitária. Essa segunda bofetada cortou fundo, como um golpe traiçoeiro na mente de Lucas. "Henrique, você também?" pensou, desolado, sentindo-se um náufrago à deriva. A situação chegou ao auge quando Lucas decidiu buscar a consolo na sua avó. Ao chegar na casa dela, um frio na barriga tomou conta dele ao ver sua avó, sempre tão forte, agora frágil e adoentada. As lágrimas vertiam de seus olhos e ele questionou a vida. A terceira bofetada emocional era um golpe direto na alma, obrigando-o a repensar tudo. O que valia mais, o sonho ou a saúde de quem sempre acreditou nele? No ápice desse turbilhão emocional, outro golpe veio. Um mentor, aquele que ele admirava, se apropriou de suas ideias, plagiando-o sem um pingo de vergonha. A quarta bofetada. O peso sobre seus ombros ficou insuportável. O que era arte? O que era amor? Tudo parecia desmoronar. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Lucas estava à beira do abismo emocional. A doença da avó tornava-se um grito eloquente por união e amor. A tensão entre ele e o pai explodiu em uma discussão acalorada. "Você não entende, isso é meu coração", elevou a voz, revelando seus medos e inseguranças. E no olhar de Francisco, mesmo duro, havia um lampejo de compreensão. O desejo do filho não era apenas um sonho, mas uma busca por identidade e amor familiar. E assim, em meio a tantas adversidades, Lucas decidiu. Ele faria uma grande exposição em homenagem à sua avó, unindo arte e família. A pergunta ressoava no ar. Será que o amor e a arte poderiam curar as feridas e trazer a união necessária em tempos difíceis? As possibilidades tremiam diante dele, enquanto a tela em branco aguardava o próximo passo de um artista que se descobria, entre perdas e reencontrar, a se tornar. Lucas respirou fundo e olhou para a tela em branco que o desafiava. Era um misto de medo e esperança. Como poderia transformar todo o seu turbilhão emocional em algo que representasse o amor pela avó e a luta por sua arte?
Enquanto seus dedos se aproximavam das tintas, uma ideia tomou forma na sua mente. Ele queria pintar não apenas um retrato da avó, mas algo que capturasse a essência dela, sua força e a fé que sempre transmitiu. Nos dias seguintes, Lucas mergulhou em sua criatividade. Ele trabalhava incansavelmente, dedicando cada minuto à tela, como se seu suor a tornasse mais viva. As cores misturavam-se, criando formas que falavam do passado, das memórias de infância e dos ensinamentos de sua avó. A vida é a maior arte, meu filho. Ela sempre dizia. E agora ele entendeu que era essa filosofia que deveria estar presente em cada pincelada. Quando não estava na galeria, Lucas ia visitar sua avó. Sentava ao seu lado, compartilhando pequenos pedaços do que estava criando. O brilho nos olhos dela, mesmo com a fragilidade visível, trazia um conforto que ele nunca havia sentido antes. Era como se suas palavras, mesmo simples, fossem a ponte entre sua arte e sua própria alma. Não desista, meu amor. A arte é a linguagem do coração, ela sussurrou um dia, e essa frase passou a ser o mantra que o guiava. Mas a vida não o deixava em paz. A tensão com o pai persistia como uma sombra constante. Francisco, por sua vez, começou a se sentir sufocado pela emoção que via no filho. Lembrou-se de suas próprias frustrações e inseguranças. Em um jantar tenso, Lucas decidiu que era hora de abrir seu coração mais uma vez. Pai, eu preciso que você veja isso não apenas como um sonho. É o que eu sou. Se você não entender isso, não sei como vou seguir em frente, disse Lucas com a voz embargada. Um silêncio doloroso envolveu a mesa. Francisco olhou para o prato, claramente lutando com suas próprias emoções. Neste momento de vulnerabilidade, ele lembrou-se de suas ambições não realizadas, seus próprios medos de que o futuro do filho estivesse ameaçado. Mas na profundidade de seu olhar havia um resquício de orgulho e preocupação. Eu só quero que você seja feliz, filho. Foi tudo que conseguiu dizer, e essa pequena mudança de tom trouxe um glimmer de esperança ao coração de Lucas. Na semana da grande exposição, cada passo até a galeria era uma montanha-russa de emoções. O que aconteceria quando a tela estivesse diante do público? Seriam eles capazes de ver seu amor e dor? O peso de tantas expectativas batia forte em seu peito. A noite de abertura estava chegando e algo dentro dele pulsava, como se cada batida estivesse tecendo uma nova esperança. O dia finalmente chegou. A galeria estava cheia, os olhares curiosos e a expectativa no ar. Lucas sentia a adrenalina correr por suas veias, misturada a um resquício de receio. Quando o momento de revelar suas obras se aproximou, ele se lembrou de cada bofetada que recebera, as lições que lhe foram impostas. Cada lágrima, cada discussão, era parte da história que agora ele viveria em exibição. Com o coração acelerado, ele ergueu a voz. Essa exposição é uma homenagem à mulher que sempre acreditou na minha arte, mesmo quando eu mesmo não acreditei, disse, olhando para a foto da avó na primeira fila. E ao tirar a cortina, diante de uma sala em silêncio, o olhar de Lucas encontrou o de Francisco. Assim que os olhos se cruzaram, uma onda de emoções invadiu o ambiente. E ali, entre cores e traços, ele sentiu que o verdadeiro valor da família ia muito além de disputas e desentendimentos. A primeira obra apareceu, um retrato vibrante da sua avó, com um sorriso que irradiava amor e força. O murmúrio na sala cresceu. Em meio aos olhares admirados, a pergunta se formava: seria suficiente para unir uma família dilacerada? O que Lucas não sabia era que, naquela noite, revelações inesperadas o aguardavam, prontas para mudar o curso de sua vida. A sala ainda estava em silêncio, como se o tempo tivesse parado. As cores da pintura dançavam sob a luz, e os murmúrios na galeria tornaram-se ecos de sentimentos reprimidos. Lucas percebeu que a sua avó não era apenas uma figura na tela. Ela era a âncora de sua vida, a força que o empurrou para frente, mesmo diante dos desafios. Ele buscou mais uma vez o olhar do pai, esperando encontrar algum sinal de aprovação ou amor. Mas Francisco estava perdido em seus próprios pensamentos.
Seus olhos se moviam entre a pintura e o filho, uma batalha interna se desenrolando em seu coração. O retrato evocava lembranças que ele preferia esquecer, momentos em que a vida havia exigido muito dele. Eu não queria que meu filho fosse artista, pensou, mas ao mesmo tempo, algo em seu íntimo sentia orgulho do talento que testemunhava. Enquanto isso, os convidados começaram a se reunir em torno da obra. Comentários flutuavam pelo ar, cada um mais entusiástico que o outro. É lindo demais, a expressão é tão viva. Conseguimos sentir a força dela, não é mesmo? As palavras eram como música para os ouvidos de Lucas. Ele nunca havia imaginado que sua arte provocaria reações tão intensas. Nesse momento, uma figura se destacou na multidão. Era Clara, uma amiga de infância que sempre acreditou nele, mesmo quando ele mesmo duvidava. Ela se aproximou, um sorriso brilhante iluminando seu rosto. Lucas, isso é uma obra incrível. Sua avó está sorrindo para nós, você sabe? A voz dela ecoou em seu coração, trazendo um conforto inesperado. Ele a abraçou com força, sentindo que o ambiente se tornava um pouco mais leve. O tempo foi passando e os convidados apreciaram mais algumas obras, mas Lucas estava atento ao pai. Francisco finalmente se aproximou, seus passos hesitantes e o olhar distante. Você realmente fez isso tudo? A pergunta soava mais como uma constatação do que uma dúvida. Lucas apenas assentiu. É surpreendente, ele disse, finalmente soltando a armadura emocional. Eu só queria que você tivesse um futuro seguro. As palavras pareciam uma confissão, e a atmosfera na galeria mudou. Provavelmente, pela primeira vez, Lucas viu seu pai verdadeiramente vulnerável. O peso das expectativas e dos medos compartilhados os envolvia como um manto. Pai, o que mais importa é que eu faço isso porque amo. E se isso não te faz feliz, o que será de nós? Lucas falou, o coração disparado. Nesse instante, algo se quebrou entre eles. Francisco soltou um suspiro profundo e a expressão dele começou a se transformar. Eu só quero que você encontre a felicidade. Isso é difícil de entender. Pensei que as artes não fossem um caminho seguro. O diálogo que se seguia era carregado, mas também leve. Havia algo novo, um entendimento começando a florescer. Lucas não podia deixar de notar como a parede que se erguera entre eles ao longo dos anos começava a desmoronar. Mas o caminho ainda era longo. De repente, uma nova obra foi apresentada. Uma pintura da avó rodeada por flores e luz, simbolizando esperança e renovação. No fundo, uma frase estava escrita: A vida é a maior arte. A sala silenciou novamente, e muitos espectadores estavam visivelmente emocionados. O retrato mostrava não só a figura de uma mulher, mas a essência de uma família que se redescobria. Assim que a cortina foi tirada, o murmúrio do público se intensificou. Mas ainda assim, uma presença inexplicável pairava no ar. Lucas sentiu um frio na barriga, como se algo maior estivesse prestes a acontecer. O olhar de Francisco se encontrava com o de Lucas, mas havia algo mais, um mistério no ar. A galeria começou a murmurar sobre a presença de uma figura que ninguém esperava. Uma pessoa do passado que poderia mudar tudo. Quem seria? Lucas sentiu um aperto no peito. Seria alguém que ajudaria a unir ou a destruir o que estava sendo reconstruído? Lucas mal teve tempo para processar as emoções que se entrelaçavam em seu peito. O murmúrio se intensificava, e a atmosfera, carregada, parecia vibrar com uma energia não resolvida. Ele desviou o olhar do pai e buscou na multidão um rosto familiar, esperando encontrar conforto. E então, viu uma figura imponente, com um olhar que parecia atravessar a sala. Era sua tia Helena, irmã de sua mãe, que ele não via há anos. Os convidados se afastaram, como se tivessem pressentido o que estava por vir. Lucas sentiu o coração acelerar, e outras emoções se misturaram ao medo. Nostalgia, raiva e amor. Aqueles não eram sentimentos estranhos, mas conseguiam ser, ao mesmo tempo, incrivelmente confusos. Helena avançou em direção a ele,
seus olhos brilhando, mas com uma melancolia profunda. Assim que ela chegou mais perto, a expectativa se transformou em ansiedade. "Lucas", disse ela, sua voz sofrida e doce. Há tanto tempo, eu não sabia que você estava seguindo este caminho. A pintura é maravilhosa. Por que você nunca apareceu antes?" A pergunta saiu sem que ele pudesse conter, como um grito sufocado que finalmente encontrou voz. As palavras de Lucas ecoaram, sombrias e carregadas de um ano de silêncio. O olhar de Helena se apagou e ele percebeu que a fúria era apenas uma máscara para a dor. Eu não sabia o que dizer. Depois que a sua mãe se foi, tudo se tornou complicado. Estava presa nas minhas próprias lembranças, respondeu, a voz quebrando. Helena passou a mão no rosto, como se tentasse enxergar o passado. E então, como uma flecha, um pensamento atingiu Lucas. Ainda havia amor ali, mas também uma montanha de arrependimentos. A batalha interna que Francisco travava era visível. Ele observava a cena, o olhar alternando entre a dor do passado e a incerteza do futuro. Não era apenas sobre Lucas e a arte. Era sobre uma família inteira, fragmentada, que estava tentando se reconstruir. O silêncio se estendeu, pesado. Finalmente, Francisco se aproximou de Helena, um passado compartilhado iluminando a escuridão entre eles. "Helena, eu não esperava. Você não disse que viria. Por que não nos procurou antes?" Sua voz parecia traseira a um eco do que seria um grito de dor e saudade. Ela hesitou, fechando os olhos por um momento, e ao abrir, exalou um longo suspiro. "Eu tinha medo. Medo de ser mais um peso, de trazer mais tristeza. A vida me levou para longe, e eu me perdi. Mas Lucas, ele é a nossa esperança." As palavras dela quebraram mais uma barreira. Lucas estudou o rosto da tia com atenção e viu ali um reflexo de sua mãe. Sentiu o calor das lembranças e buscou entender como tudo poderia ter sido diferente. Uma única lágrima escapou. Ele não conseguia separar o amor que sentia pela família do medo de perdê-los novamente. "Você também é minha família", disse Lucas, a voz trêmula. "Não precisa se afastar novamente." Helena sorriu, mas a tristeza ainda pairava no ar. "Eu quero estar aqui, e eu quero ajudar vocês a se curarem. Mas e se isso for doloroso demais? Uma cicatriz nunca desaparece completamente." O olhar de Lucas se encontrou com o de Francisco. Aquele homem sempre foi uma fortaleza, mas agora via a fragilidade em seu ser. O que eles mais temiam poderia se tornar a verdade, a dor de enfrentar o passado a fim de fortalecer o presente. O murmúrio da galeria pôde ser ouvido novamente, e Lucas percebeu que, em meio à arte e à emoção, havia a chance de reconstruir o que estava quebrado. Ele precisava ser a ponte entre aqueles dois mundos. E quando, de repente, uma sirene distante cortou o ar, ele soube que algo mais estava se aproximando. Algo que poderia abalar novamente as estruturas que começavam a se firmar entre eles. A pergunta que ecoava em sua mente era: até que ponto estariam dispostos a lutar por essa nova chance? Os olhos de Lucas se arregalaram e o coração disparou. A sirene soou mais forte, um sinal de alerta que parecia anunciar um terremoto emocional. O ambiente ao redor começou a se agitar. Os sussurros se tornaram gritos de preocupação. Enquanto ele tentava processar a cena, um grupo de pessoas se aproximou da entrada. Eram policiais, com uma aura de seriedade que rapidamente desfez a leveza que se formava entre ele e sua tia. Helena, percebendo a mudança no clima, olhou para Francisco e depois para Lucas. Ela engoliu em seco, o semblante endurecendo. "O que está acontecendo?" indagou, a voz trêmula. Lucas não tinha respostas. Ele via rostos perplexos e ouvia murmúrios apressados. Estrondos de botas contra o chão, ecoando um ritmo de desespero. E sem escolha, ele não podia evitar. Temia que aquele momento de reconexão poderia desmoronar antes mesmo de ter chance de florescer. Os policiais começaram a se aproximar de um grupo de convidados à direita, onde a inquietude parecia se concentrar. Um homem,
pálido e visivelmente nervoso, foi destacado do grupo. Lucas o reconheceu. Era um velho amigo da família, Marcos. Ele parecia prestes a desabar, os olhos arregalados, como se estivesse prestes a contar o que ninguém queria ouvir. "Está tudo bem, Marcos?" perguntou Francisco, com um tom que misturava preocupação e determinação. Ele deu um passo à frente, buscando a verdade na expressão do amigo. Não está. Foi a Ana. Ela..." Marcos começou, a voz falhando. "Ela foi parar no hospital. Acidente de carro." As palavras caíram como pedras sobre cada um deles, e o que antes parecia ser uma chance de cura se desfez em um abismo de incertezas. A respiração de Lucas se cortou. A imagem da mãe dançando com ele, rindo, recortava sua memória. Uma parte dele queria acreditar que tudo bem, que ela estava bem, mas a verdade brutal lhe atingiu como um soco no estômago. Helena se aproximou de Marcos, seus olhos úmidos e cheios de dor. "O que houve? Ela está viva?" A voz dela parecia uma reza silenciosa, uma súplica em busca de esperança. "Está, mas a situação é crítica. O carro virou e... ela... precisa de você." As palavras soavam mais pesadas a cada sílaba. A desolação se espalhava ao redor como uma nuvem densa. Lucas sentiu a necessidade de se segurar em alguma coisa. Olhando para o pai, ele viu a angústia que se desenhava em seu rosto, o homem forte e decidido fragilizado pela notícia. O que ele pensou que poderia ser um recomeço se tornava um pesadelo. "Vamos!" disse Francisco com uma firmeza que Lucas admirou. "Precisamos ir ao hospital agora." O impulso foi automático, como se qualquer hesitação significasse deixar a dor dominar o momento. Helena olhou de um para o outro, e nesse instante, Lucas percebeu que a família estava mais fragmentada do que nunca, mas com uma força oculta pulsando em suas veias. Eles não estariam sozinhos nessa jornada, mesmo quando a dor quase se tornava insuportável. Enquanto se moviam rumo à saída, Lucas olhou para uma galeria uma última vez. A arte na parede parecia desbotada, as cores associadas à alegria, agora envoltas em um manto de incerteza. Com cada passo mais próximo da saída, uma pergunta se formou na mente de Lucas. A dor poderia, de fato, unir uma família tão quebrada? E então, antes que pudesse chegar a uma conclusão, uma figura desconhecida no escuro da galeria chamou sua atenção, fazendo seu coração disparar novamente. Quem lhe esperava nas sombras poderia mudar tudo. Lucas hesitou por um momento, os sentimentos se chocando como ondas contra uma rocha. A figura encapuzada, que surgiu das sombras, parecia tão deslocada quanto um intruso em um lar. Ela se destacou na penumbra e, mesmo à distância, seus olhos pareciam angustiados. Era uma mulher e havia algo nela que o arrepiava. Uma estranha sensação de familiaridade misturou-se ao medo. "Quem é você?" ele perguntou, a voz embargada pela tensão crescente. Francisco e Helena pararam ao seu lado, a preocupação estampada em seus rostos. "Precisamos falar. É sobre a Ana", ela respondeu, a voz firme, mas ainda carregada de um medo latente. Ao falar o nome da mãe, soou como um sopro de esperança e desespero. Os passos apressados de Francisco quebraram o silêncio. "Não temos tempo. O que você sabe?" disparou, os olhos inquietos, desviando entre a mulher e a saída. Ela avançou um pouco, ainda hesitante. "Ela está lutando, mas tem alguém que pode ajudar, que a Ana precisa ver." Lucas sentiu seu coração apertar. A presença daquela mulher tornava tudo mais complicado. "Do que você está falando?" Lucas se aproximou, o desejo de entender superando o medo que a figura estranha lhe causava. "Quem pode ajudar a minha mãe?" "Um curandeiro", ela respondeu, por um instante parecendo distante, como se as lembranças a levassem para além daquela realidade dolorosa. "Ele conhece um jeito de interromper essa dor, de dar forças a ela, mas tem um preço." Helena fez uma expressão de confusão. "Preço? O que isso significa?" "Preço emocional. Sacrifícios precisam ser feitos", a mulher explicou,
sua voz quase um sussurro, enquanto o olhar dela se fixava em Lucas, como se soubesse que ele seria quem mais sentiria o peso daquela decisão. A mente de Lucas girava. A ideia de um curandeiro parecia tão distante do mundo moderno em que vivia. Mas a perspectiva de perder sua mãe o fez ponderar sobre tudo. O que mais ele estava disposto a fazer para salvá-la? Só temos que ir ao hospital. Vamos lá e veremos o que acontece, Francisco afirmou, mas a determinação em sua voz estava se dividindo. Helena, angustiada, olhou para Lucas, a expressão dela fazendo o coração dele se partir. Ali estava a família pela qual ele lutava, mas a incerteza os cercava. Eu irei, disse Lucas, sua voz firme mesmo quando o medo reverberava dentro dele. Precisamos saber mais. O que isso implica? O que preciso fazer? Os olhos da mulher brilharam, como se ele houvesse escolhido um caminho que não tinha volta. Você pode vir comigo. Se acreditar que a Ana merece, ela respondeu com uma intensidade que absorveu o ar do recinto. Como você pode ter certeza? E que preço é esse? Helena questionou, seu instinto materno aflorando em desespero. Nem sempre podemos escolher, mas esta é uma chance, a mulher afirmou, determinada. O curandeiro não está longe. Chegar até ele pode até salvá-la. Lucas se sentiu dividido. Ver a mãe em risco o deixava vulnerável. Vamos, Lucas. A voz de Francisco ecoou, um lembrete da realidade. Nossas vidas estão aqui também. A tensão no ar era palpável. O desejo de seguir a mulher e a necessidade de estar ao lado da mãe se confrontavam. Ele olhou para a figura nas sombras e, em um instante, soube que a decisão que tomaria moldaria o futuro deles. Camadas de emoção o carregavam. A urgência de entender o que estava em jogo o impulsionou. O que ele estava prestes a fazer poderia ser a resposta que tanto buscavam, ou o melhor caminho para um verdadeiro recomeço. Vamos, decidiu, sentindo que um fio do destino o unia àquela mulher misteriosa. Mas antes que pudesse dar um passo à frente, um grito cortante ecoou da galeria, interrompendo os pensamentos de Lucas e provocando um novo arrepio na nuca. O que mais eles teriam que enfrentar? E, no momento seguinte, a mulher encarou Lucas com intensidade, como se a resposta estivesse em suas mãos. Teria ele coragem de desatar os nós da dor e encontrar a solução? O grito ecoou novamente, mais próximo, e o sangue de Lucas gelou. Era como se a urgência de tudo ao redor o sufocasse lentamente. Ele trocou olhares com Helena, que parecia prestes a colapsar. Francisco estava tenso, pronto para agir, mas sem saber como. Vamos! A mulher encapuzada se virou rapidamente, a determinação em seu olhar provocando um misto de alívio e inquietação. O instinto fez Lucas segui-la, mesmo que não soubesse o que estava realmente em jogo. Eles atravessaram a galeria em direção à saída, mas o grito se repetia, como um eco insistente. Precisamos descobrir o que está acontecendo, disse Francisco, mantendo-se alerta. Os passos do grupo eram apressados, enquanto o ambiente ao seu redor se tornava cada vez mais sombrio. Às vezes, o que precisamos não está nos lugares que esperamos encontrar, a mulher sussurrou, como se apenas Lucas pudesse ouvi-la. E ele se perguntava: a que lugar ela se referia? O que estaria perdido na escuridão que os cercava? Ao chegarem à porta, uma série de pessoas começava a se aglomerar em volta. Havia um nervosismo palpável no ar. Luzes piscando dos carros de emergência, vozes elevadas recortando a noite. Algo muito grave estava acontecendo. Fiquem juntos, alertou Francisco, mas a tensão foi interrompida por mais um grito. Um homem, pálido e agitado, empurrou-se para fora da multidão. Ana! Onde está a Ana? A súplica arrasadora paralisou Lucas. Como ele poderia ter esquecido que a dor não afetava apenas a ele? É o pai dela, sussurrou a mulher encapuzada, parecendo ainda mais preocupada. Temos que ir. Agora. Lucas sentiu um nó formado em sua garganta. O que significava isso para ele? Para o que restava da sua família? A pressa dele se juntou à confusão coletiva.
A cada passo, ele sentia que as escolhas que fez estavam levando-o a um abismo que parecia sem voltar. Ele se afastou momentaneamente da mulher, buscando um olhar de conforto em Helena, mas encontrou apenas desespero refletido em seus olhos. Eu não posso perder mais ninguém! Lucas exclamou, sentindo o peso de todas as incertezas afundando seu coração. Ele esperava que suas palavras fizessem sentido, mas na verdade só mostravam seu desespero. Temos que deixar essa dor para trás, ou corrermos o risco de perder o que realmente importa. A mulher tomou coragem, e com isso fez Lucas se lembrar do seu objetivo. Ele respirou fundo, percebendo a importância de cada decisão tomada. Eu vou ao curandeiro, decidiu, sua voz forte superando o tumulto que o cercava. Se tiver que enfrentar algo, que seja agora. Não posso ficar esperando. Helena segurou o braço dele, seu olhar penetrante. Você tem certeza? E se for perigoso? Mas naquela angústia, Lucas sentia algo mais que medo. Uma chama de esperança começava a acender. Eu preciso tentar. Por nós, Lucas respondeu, e as palavras cortaram o ar entre eles, transbordando emoção. A mulher estava ao seu lado, uma expressão de aprovação desenhando-se em seu rosto. Então vamos, não temos tempo a perder. Enquanto se moviam em direção ao que podia ser a salvação, uma sensação de firmeza começou a se formar dentro de Lucas. Mas o que ele realmente estava prestes a enfrentar? Seriam os sacrifícios exigidos mais do que ele estava disposto a dar? Com isso em mente, o grupo avançou para o desconhecido, ignorando o caos em sua volta. O caminho que escolheram estava prestes a revelar verdades que ele nunca esperou. E quando finalmente se afastaram da confusão, uma sombra apareceu à frente, fazendo o coração de Lucas disparar novamente. O que aquela presença significava? Quais segredos estavam prestes a ser desvelados? Lucas parou abruptamente. A sombra à frente se materializou em uma figura alta e magra, com um olhar profundo que parecia atravessar sua alma. O coração de Lucas pulsava como um tambor em uma festa, descompassado e acelerado. Quem era aquele ser misterioso? Aquela presença não era só uma figura, havia algo de familiar ali, como uma lembrança distante, flutuando em meio ao turbilhão de seus pensamentos. Vocês estão indo na direção errada, disse a sombra, com uma voz serena, mas firme. O que buscam não se encontra em caminhos perigosos, mas na verdade que guardam dentro de vocês. Francisco franziu o senho, preocupado. Quem é você? O que sabe sobre nós? Sua postura defensiva mostrava que ele não estava disposto a se deixar enganar facilmente. Eu sou um mensageiro, a figura respondeu, olhando profundamente para cada um deles. Todos vocês vivem com a sombra do medo e da perda. Mas a única maneira de superá-las é encarar o que estão evitando. A dor não é seu inimigo, é a sua ponte. Helena olhou para Lucas, a confusão e a esperança refletidas em seu olhar. O que isso significa? O curandeiro promete cura, mas... Sua voz falhou, perdida entre a urgência da situação e o desejo de enxergar um fio de esperança. A cura está dentro de vocês, disse a sombra, com a calma de quem já havia visto muitos passarem por aqueles caminhos. Vocês precisam lidar com suas próprias verdades antes de buscar respostas externas. Lucas se sentia dividido. Ele sabia da dor que há muito lhe acompanhava, a perda de sua mãe e tudo que vieram após ela. Mas, mais uma vez, a lembrança dela o envolveu como um cobertor quente. Ele se lembrava de como ela o ensinou a valorizar a família, a enfrentar os dias difíceis com um sorriso e nunca deixar a esperança morrer. E se não conseguirmos? Murmurou Helena. E se a verdade me destroçar ainda mais? Às vezes devemos ser quebrados para ser consertados. Aprender com a dor é uma forma de libertação, a sombra respondeu, sua voz ecoando em algo que parecia familiar. O que desejam fazer não pode ser feito em vão. Lucas sabia que a mulher encapuzada tinha razão. Ele precisava enfrentar seu medo, encarar seu passado para realmente se mover em direção ao que buscava. Talvez devêssemos ouvi-lo,
disse ele, virando-se para os outros. O medo que antes o paralisava, agora se misturava com uma crise de coragem. Já perdemos tanto, mas não podemos continuar fugindo do que sentimos. Um silêncio pesado caiu sobre o grupo enquanto ponderavam sobre suas palavras. A pressão da noite agora refletia as batalhas internas travadas em cada um deles. O grito distante e os rostos aflitos da multidão pareciam distantes em comparação com a tempestade que começava a se formar na mente de Lucas. "Eu estou pronto", disse Francisco, quebrando o silêncio, sua voz prateada e intensa. "Se for para redescobrir o que realmente importa, que seja agora." "Então estamos juntos nessa", afirmou Helena, com um brilho de determinação nos olhos. E enquanto os laços da confiança se formavam entre eles, a sombra se desfez, entregando a sensação de que eles estavam prestes a enfrentar não só seus medos, mas a revelação do que significava ser parte de uma família. Quando estavam prestes a avançar, mais um grito cortou a noite, mas desta vez, em vez de medo, Lucas sentia um chamado. "Vamos confrontar o que temos dentro", ele disse, a adrenalina correndo como um rio por suas veias. "Só assim poderemos encontrar Ana e dar um novo significado ao que perdemos." E assim, o grupo seguiu em direção à escuridão, prontos para descobrir o que o futuro lhes reservava. Enquanto o caminho se aproximava, uma nova pergunta pairava no ar. O que realmente encontrariam ali, e a que custo? A escuridão os envolveu como um manto pesado, mas nenhum deles hesitou. Lucas sentia seu coração acelerar a cada passo. Era como se estivesse atravessando um túnel, onde cada metro percorrido o levava a confrontar medos que ele preferiria esquecer. "O que você acha que vamos encontrar?" perguntou Helena, quebrando o silêncio. Seu olhar estava fixo em Lucas, como se ele tivesse a resposta para todas as suas perguntas. "Eu não sei, talvez respostas?" Lucas respirou fundo, tentando encontrar palavras que pudessem expressar a tempestade interna. A dúvida o assaltava, mas ele lembrava da sombra e do que ela havia dito. Era hora de olhar para dentro, de encarar a verdade. Francisco logo atrás sussurrou: "E se a verdade for dolorosa demais?" Seu tom era hesitante, quase quebrando a confiança recém-fundada entre eles. "Se for, lidaremos com isso juntos", respondeu Lucas, tomando a dianteira. Sentia uma determinação crescente. O que quer que estivesse à frente, era a hora deles enfrentarem. Eles não eram mais sozinhos. Enquanto caminhavam, o ambiente ao redor parecia mudar. As árvores, antes imponentes e ameaçadoras, agora pareciam inclinadas, como se curvassem sua cabeça em apoio. O vento soprava suavemente, sussurrando histórias antigas, segredos que ali estavam para serem revelados. De repente, pararam em uma clareira. À luz da lua, uma cena se desenrolou diante deles. Figuras do passado dançavam nas sombras, e entre elas, Lucas reconheceu seu pai, sua mãe, todos sorrindo. Lembranças que haviam sido deixadas para trás agora se tornaram vívidas. É real?" murmurou Helena, com lágrimas nos olhos, ao ver a mãe dela cantando uma canção que costumava embalar sua infância. As emoções explodiram, e a dor que tinham guardado por tanto tempo parecia se manifestar ali, na sua frente. Lucas sentiu um nó na garganta. Aquelas figuras eram lembranças que ele havia tentado esconder, mas agora estavam ali, desafiando suas emoções. "Eles sempre estiveram conosco, mesmo que não percebêssemos", disse ele, tentando encontrar consolo em sua própria constatação. "Mas o que isso significa?" questionou Francisco, o olhar fixo na cena. "O que eles tentam nos dizer?" "Talvez que não estamos sozinhos", respondeu Lucas, a compreensão começando a tomar forma. Era como se as músicas e sorrisos dos que partiram o lembrassem que a dor não precisaria sempre ser o centro de suas vidas. Helena, agora visivelmente emocionada, tomou coragem para falar. "Podemos ser fortes mesmo com a dor. Afinal, ela faz parte de nós, assim como eles." Lucas sentiu um calor crescer dentro dele. Ele sabia que não era só sobre a dor. Era sobre amor e lembranças.
eram as lições que seus pais tiveram a coragem de deixar. Então, um novo grito ressoou à distância, algo diferente, mais urgente. Era um chamado, algo que clamava por ação. É hora de agir, disse Francisco, a determinação voltando a brilhar em seus olhos. Nossas verdades precisam sair. Precisamos enfrentar o que nos causou dor, juntos. Sim, eles nos ensinam a valorizar o que temos, afirmou Helena, com um sorriso otimista que iluminou o rosto. E assim, levantando suas cabeças, eles se prepararam para avançar mais uma vez. O medo e a confusão foram cobertos pela certeza de que tinham um ao outro, e a chama da esperança começava a arder novamente no que antes era só escuridão. Mas então, aquém do brilho da clareira, uma sombra estrondosa surgiu. Era um ser que parecia extorquir sua própria forma, como se quisesse engolir tudo ao seu redor. A energia no ar mudou drasticamente, e agora a verdadeira batalha se aproximava. O que era essa sombra? O que mais teriam que confrontar? O coração de Lucas disparou, mas ele sabia que o tempo para recuar havia acabado. Eles estavam prontos para descobrir as verdades que ansiosamente esperavam por eles, e o que mais estava prestes a se revelar na escuridão em que estavam mergulhados. Lucas enfrentou a sombra, um ser que parecia engolir a luz ao seu redor. O medo gelado contorcia seu estômago, mas ele respirou fundo, lembrando-se do que realmente importava. A família, o amor, a luta. A energia ao seu redor pulsava, como se o universo estivesse aguardando o que aconteceria em seguida. Estamos juntos, disse Helena, segurando firme na mão de Lucas. Francisco, ao lado, sentia a determinação renascer em seu interior. Eles não estavam ali apenas para enfrentar a sombra, mas para reivindicar o que era seu por direito. O amor que ficara perdido atrás de feridas e mágoas. Eu não tenho medo de você, gritou Lucas, o som da sua voz ecoando na clareira sombria. A sombra hesitou, como se suas palavras tivessem cortado a escuridão. Ele olhou para a figura, percebendo que, embora representasse seus medos, também simbolizava a necessidade de superá-los. Como acha que pode me enfrentar, pequeno mortal? A sombra respondeu, a voz ecoando de uma forma que fazia o chão tremer. Vocês são feitos de dor, de medos, de fragilidade. Você não sabe de nada, entrou em cena Francisco, a raiva fornecendo a força que ele tantas vezes escondeu. Nós somos mais do que nossas dores. Somos lembranças, amor e tudo o que já vivemos. As palavras de Francisco foram como uma flecha certeira no coração da escuridão. Lucas sentiu que precisava se unir a seu pai, a cada sílaba pronunciada. Com um olhar determinado, ele se lembrou das lições que sua avó lhe ensinara. A vida é a maior arte e cada momento conta. Eu não vou te deixar nos dividir! Lucas gritou, sentindo a adrenalina invadir seu corpo. Essa dor não nos define. Nós nos levantamos independentemente do que você faz. E naquele momento, algo extraordinário aconteceu. A sombra pareceu vacilar, imersa em sua própria confusão. Lucas e sua família, de mãos dadas, tornaram-se um farol de luz em meio à treva. A energia coletiva reverberava, e as cores começaram a dançar ao redor deles, como se o amor e a verdade estivessem finalmente abraçando o que a dor havia tentado apagar. Repitam após mim, disse Helena, sua voz suave, mas firme. Nós somos mais fortes juntas. O amor é a nossa verdadeira força. A cada palavra, eles estavam não apenas enfrentando a sombra, mas reivindicando um novo caminho. Nós somos amor, gritaram em uníssono. Nós somos força. E naquele momento, a sombra começou a se dissipar. Não mais uma presença ameaçadora, mas uma neblina que se desvanecia sob a luz da unidade. Cada grito, cada afirmação de amor, como uma pincelada vibrante e corajosa, tornava-se a arte viva de suas vidas. Com a sombra finalmente dissipando-se, uma nova luz surgiu. Era a presença de sua mãe, Ana, sorrindo para eles, envolta em um brilho suave. Vocês aprenderam. Agora tudo pode ser reconstruído, disse ela.
sua voz um eco doce em meio à brisa. As lágrimas escorriam pelo rosto de Lucas. Ele percebeu que a dor ainda existiria, mas agora, acompanhada pela força daquele amor. Mãe, ele sussurrou, os sentimentos se entrelaçando entre a saudade e o alívio. Nosso amor vive dentro de vocês, em cada obra, em cada sorriso. Ana continuou enquanto se aproximava. Nunca se esqueçam disso. Tem a força de suas histórias. Helena e Francisco abraçaram Lucas e a família se uniu em um forte aperto. Eles perceberam que, apesar das feridas, sempre teriam um ao outro. O sacrifício pode ser intenso, mas era o amor que os mantinha juntos. Vamos para casa, sugeriu Helena, a voz cheia de determinação. Vamos reconstruir o que perdemos, começar de novo, juntos. E enquanto o caminho se iluminava à frente, Lucas sabia que a verdadeira arte não estava apenas em suas pinturas, mas no amor que compartilhava. Cada perda e ganho o moldava, e agora a jornada apenas começava. Eles saíram da clareira, passos firmes, com a certeza de que a dor se transformava em aprendizado. O amor genuíno poderia curar, unir e dar vida a novas histórias que ainda estavam para vir. A vida seguia seu fluxo, e Lucas sentiu o coração leve, a paz finalmente encontrando espaço para florescer. Era hora de criar, sonhar e, acima de tudo, amar profundamente. E você? Está pronto para enfrentar seus próprios medos e encontrar a força dentro de você? Amanhã é outro dia, e a arte da vida continua. Não perca a oportunidade de sonhar. Inscrever-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixar um like agora para alimentar o algoritmo. Comentar suas reações e teorias sobre o final. Adoramos ouvir vocês. E, por favor, compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Você precisa se inscrever agora e mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.